Fala, investidor. Bem-vindos ao canal Kleber Invest, canal que falamos de investimento. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, fortalece aí o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo para quem precisa aprender um pouco mais. Lembrando para você que está aqui hoje que esse vídeo não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Se você quer entrar nesse fundo, leia o relatório gerencial, ele é primordial. Entenda como ele funciona, se está dentro dos padrões que você quer para a sua vida. Não saia comprando aí fundo só porque você ouviu falar, ou ação, ou qualquer tipo de investimento, porque isso não vai te fazer bem. Pode ter certeza do que eu estou te falando por experiência própria. Agora, se você gosta desse tipo de ativo, desse tipo de conteúdo, ajuda a gente a levantar esse canal aí, que estamos iniciando com ele agora. Hoje vamos falar do fundo BTG11. BTG Pactual Logística. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui dia 22 de janeiro, às 7h23 da tarde, um pouco depois do fechamento do mercado. Vamos começar aqui, vamos pegar o relatório gerencial dele aqui, mas antes vamos vir aqui no Status Invest aqui, valor atual desse fundo hoje. Ele fechou a R$ 102,50. Mínima desse fundo nas últimas 52 semanas é de R$ 84,00 e a máxima de 104. Veja que ele está bem próximo da sua máxima nas últimas 52 semanas. Dividendo yield desse fundo está em 9,18 nos últimos 12 meses. Valorização nos últimos 12 meses de 21,97, quase 22%, né? No mês atual, ó, um deságio de 1,15%. Tá bom? Aqui nós temos mais algumas informações, como o valor patrimonial por cota, R$ 102,92. E o patrimônio desse fundo? Isso aqui é muito importante, viu? 5,486 milhões, né? 5 bi 486 milhões. Isso é muito importante, viu? Isso é uma dos índices que eu uso quando eu vou escolher um fundo. É óbvio que existe bem poucas exceções aí, mas eu não gosto de investir em fundo. Mas aí é Kleber, um patrimônio abaixo de 1 bi, eu não sou muito fã não, tá bom? Ó, o P sobre VP desse fundo agora, nesse momento, ele está a 1, ou seja, ele está justo, né? Ele está exatamente 1, olha que coisa, né? Olha o valor que esse fundo tem em caixa, um valor bem considerável, né? Número de cotista. O número de cotista desse fundo hoje é um número bem elevado, né? 438.517 cotistas. Isso é muito importante, porque são as pessoas que movimentam, né, o fundo diariamente. E esse número aqui que eu sempre falo para o pessoal, ó, você precisa atentar esse número aqui, que esse número é muito importante, que é a liquidez diária desse fundo. Quanto esse fundo movimenta por dia? Porque aqui você já percebe que dificilmente você vai ter dificuldade de comprar ou de vender esse fundo, né? E aqui é o rendimento dele no último mês, anunciado 15/12 e pago 23/12. Na verdade isso aqui, né? 15/1 e vai pagar agora 23/1, que é amanhã, né? 79 centavos. Vamos ler aqui o relatório gerencial desse fundo. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação. Aqui é os dividendos yield que ele paga todo mês. Veja que esse fundo ele é bem certinho, né? 78, 79 centavos. Há bastante tempo já que ele vem pagando. Administrador pelo BTG Pactual. É um fundo prazo indeterminado. Imóveis, logística, industrial e logística. Agora vamos aqui ver o relatório gerencial dele. Esse relatório gerencial, gente, é muito importante. Aqui, se você quer mesmo entrar nesse fundo, você tem por obrigação ler esse fundo. Você precisa ler esse relatório gerencial. Eu sei que é ruim, nem todo mundo gosta, mas é muito importante. Ó, o objetivo do fundo. O fundo tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio de exploração do empreendimento imobiliário, focado em operações no segmento de logística. Tá vendo? Então aqui já tira uma dúvida sua em que o fundo investe. Qual coisa de logística, tá vendo aqui? Comentário do gestor. O BTG conta com 34 imóveis totalizando 1.400.000 metros quadrados de área bruta locável. Aproximadamente 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo. Então veja essa informação para você aqui, como ela é muito importante. Ó. 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo. Por que essa informação é muito importante? Porque São Paulo é o coração financeiro do Brasil, né? Então,
Essa informação aqui ela é primordial para você que vai investir, porque você vai estar no principal centro comercial do país, principal mercado logístico do país. O portfólio mantém vacância financeira de 3,2. Ó, isso aqui também é muito importante, porque a vacância financeira é quanto que esse fundo tem de área bruta locável vazia. Então isso aqui é muito importante. Tá? Então, quando o fundo vem e comenta isso aqui com você, ele está dando ciência do que ele tem vazio, que pode ser locável mais para frente. Resultado, em dezembro de 25, o fundo distribuiu 79 centavos por cota, como a gente viu no status inverso anterior, o que representa um dividendo yield de 9,1% com base no preço de fechamento de novembro. Lembrando, viu, gente, esse relatório aqui, quando a gente começou aqui, ele está dizendo que ele é de dezembro, mas não, aqui tem um erro, tá? Ele é de novembro, a gente vai ver nos resultados dele aqui mais à frente, tá? Ele não é de dezembro, ele é de novembro, tá bom? Olha essa informação aqui, ó. Nesse mês o fundo recebeu 15,6 milhões. Ó, tem esse fato relevante aqui que você pode ver, referente à última parcela da venda do ativo BTLG Campinas. Isso foi um ativo que ele vendeu algum tempo atrás aí. Ele recebeu uma parcela. Foi a última. O lucro gerado por essa parcela foi de 4,3 milhões. Ou seja, 8 centavos por cota. Tá bom? Ainda em dezembro, conforme fato relevante, o BTLG recebeu 560,4 milhões referente à alienação de 2 imóveis corporativos adquiridos na operação de compra do FISARI. FISARI 11, isso é um fundo, né? A operação que gerou um lucro de 27 milhões, ou 49 centavos por cota. Veja como isso aqui é importante você ler. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, não sai por aí comprando fundo sem você ler o relatório, sem você saber de que se trata, sem você saber o porquê que você está lendo, para depois você não ter problema. No resultado de competência de novembro, a receita do FII-CRI apresentou aumento em razão da maior exposição ao FII decorrente de aquisição do FISARI 11. Desde a aquisição de 60 milhões já foram desinvestidos, se convertendo em caixa para o BTG. Olha isso aqui, ó. O fundo ficará com caixa estimada em 700 milhões. Pega esse número aqui e guarda, porque um pouquinho mais na frente aí, nós vamos ver quanto esse fundo deve, qual é a alavancagem dele. E aí você lembra desse fundo aqui, ó, desse valor aqui, ó. O fundo ficará com caixa estimada em 700 milhões. Aí nós vamos ver quanto ele deve. Um pouquinho mais na frente a gente vai ver. Olha isso aqui, ó, comercial. No ativo BTLG Ribeirão Preto, o fundo concluiu a alocação de 2 módulos, 10 mil metros quadrados, para 2 empresas no setor agrícola. Tá vendo? Ele fez mais um aluguel aqui, ó, com valores em linha com o mercado e prazo contratual de 5 anos. Tá vendo aqui? Já no ativo BTLG Embu das Artes, ali, quem conhece ali na Regis, ali, BR, houve a saída de um locatário que ocupava 9,7 mil metros quadrados. A área vaga está em negociação com potenciais locatários, inclusive o próprio imóvel, e eventuais avanços serão comunicados aos cotistas. Tá vendo aqui, ó? Outra aqui, ó. O ativo BTLG Cabreúva, que ocupava 13 mil metros quadrados, conforme mencionado no relatório de outubro, após tentativa de negociações amigáveis, sem êxito, o fundo adotará as medidas legais cabíveis. A vacância consolidada no portfólio encerrou no período em 3,2. Gente, é muito importante vocês lerem esse relatório. Não sai por aí sem você ler o relatório. Olha aqui os resultados dele aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Isso aqui é essencial, gente. Mês de novembro. Vamos pegar aqui o mês de novembro aqui, ó. Vamos aqui, ó. Resultado imobiliário aqui, ó. 38, 250, 861 milhões. Um resultado de 76 centavos por cota, ó. 4 milhões 218 de despesa. Um resultado de 8 centavos por cota. Veja que tirando o que ele arrecadou e tirando as despesas, ele ficou com 34 milhões, que dá 68 centavos por cota. Tá vendo aqui, ó, o resultado do fundo. Só que a distribuição foi 38. Por que a distribuição foi 38? Porque ele tem resultado acumulado aqui, ó, tá vendo aqui? Ele ainda ficou com 10 milhões de resultado acumulado aqui, tá vendo? Em caixa, tá vendo? E lucro projetado em vendas em curso, ou seja, que ele tem a receber, ainda tem 32 aqui, tá vendo aqui?
Então, é muito importante vocês lerem isso aqui para vocês poderem entender. Se vocês não entender, não entra, toma cuidado, não sai por aí comprando qualquer fundo se você não leia o relatório. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui para vocês, leia o relatório. Olha aqui, ó, portfólio do fundo, ó. 95% são galpões logísticos, tá vendo aqui, ó? 95% são galpões logísticos, ó. 3% industriais, 2% varejo. Tipo de contrato, ó, 66% é típico e 34% atípico. Os indexadores dele, ó, 3% IGPM e 97% IPCA. Olha o tipo de multa dele aqui, ó. Se o inquilino quiser sair, quiser romper o contrato, algo desse tipo. Tem um contrato, não é só assim, né, ó. 38% ele cobra 12 meses de aluguel. 51% ele cobra de 4 a 12 meses de aluguel. E 11%, né? 3 aluguéis, tá vendo aqui? Ó, que a gente está falando aqui, ó. A vacância desse fundo, 3%. É um fundo que tem uma área bruta locável enorme. E ele tem 3% de vacância. Ou seja, é um fundo com a vacância muito pequena, né? Os locatários aqui, ó, por segmento, tá vendo? Ó, logístico, 45%, logístico, tá vendo? Ó, alimentos e bebidas, 16%, varejo, 14%, e-commerce, 11%, outros, 9%, papel, 2%, farma, 2%. Vencimento dos seus contratos aqui, ó, 5 anos em média, tá vendo aqui, 5 anos em média, e aqui são os 20 locatários principais. Observa isso aqui, observa isso aqui. Quem são os locatários do BTLG11? Por isso que é um dos maiores fundos que tem imobiliário. Açaí, 8%. Você veja que ele não tem concentração, né? 8% no Açaí, é o maior. Concentração é 8%, é o Açaí. DHL, Unilever, olha aqui, ó, Amazon, ó, Nestlé, Braskem, veja, BRF, Shopee, ó, Shopee, Mercado Livre, são empresas de renome, Natura, Ambev. Então, você vê que é um fundo. E aqui é muito importante, isso aqui que a gente estava falando lá no início, tá vendo? Então, tudo em São Paulo, a maioria deles, 93%, né? Com raio de 60 quilômetros do centro de São Paulo. Ou seja, isso aqui é muito importante, porque são uma área muito próxima a São Paulo, então são áreas muito requisitadas. E dificilmente esses imóveis ficarão vazios. Por quê? Porque está muito próximo do centro de São Paulo, o coração financeiro do país. É São Paulo, não tem jeito, né? E olha, quem está aqui em São Paulo deve conhecer algum desses imóveis aqui, em Budas Artes, Cotia, Santo André, Jundiaí, Cajamar, Mauá. Ó, quem está aqui em São Paulo deve conhecer algum desses, já deve ter passado, pode até não saber, mas já deve ter passado em alguns desses imóveis aqui. Aqui também tem aqui, ó, os ativos, tá vendo aqui, ó, você vai ter o nome do ativo, a São Paulo, estado, né, cidade onde ele está, a participação, a vacância, locatário, área bruta locável e a receita. Então você tem mais algumas informações aqui falando também. E aqui nós temos aqui, ó, alguns imóveis que o BTG já vendeu, tá? Então nós temos aqui a linha do tempo aqui e alguns imóveis. Eu lembro bem desse Dutra no Rio, Dutra São Paulo, lembro bem desses aqui. São Bernardo, eu lembro bem desse São Bernardo aqui, ó, BTG Guarulhos, lembro bem desses aqui. E a alavancagem, tá vendo aqui? Por isso que eu falei para vocês, lembra no início que eu falei, ó, marca aquele número de 700 milhões, que é o que ele vai ter em caixa, lembra? Quando ele receber algumas pendências que ele tem, olha aqui o total de vacância dele, 124. Ou seja, ele tem em caixa 6 vezes o valor, 5 vezes o valor, né, do que ele tem de vacância, né? Então é um fundo realmente muito sólido, né? É um fundo muito sólido. Então quem realmente gosta de fundos imobiliários, quem quer investir em fundos imobiliários, quem pensa em investir, quem pensa em entrar, veja o BTG Pactual, veja o BTLG11, leia o relatório, veja se está dentro do que você imagina, e se estiver, coloque na sua carteira. Se não estiver, é isso. Grande abraço a todos.